Após ajudar idoso perdido e confuso, rapaz perde o emprego, mas então um helicóptero pousa perto da sua casa. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O sol estava escaldante e já passava de meio-dia. Nicholas estava trabalhando nas pequenas terras dos seus pais. O jovem de apenas 20 anos trabalhava de segunda a segunda, pois precisava obter o sustento de casa. Seu pai já tinha 60 anos de idade e devido a um acidente de trabalho não conseguia mais trabalhar e lutava na justiça para conseguir se aposentar por invalidez, mas já havia passado meses e nada de aceitarem o seu pedido. A mãe de Nicholas era um pouco mais jovem, no entanto a sua saúde não estava nada bem. Por anos ela trabalhou próxima a produtos químicos em uma fábrica próxima a eles, porém o local nunca teve fiscalização e os funcionários não tiveram meios para proteger sua saúde. Vários trabalhadores ficaram com sequelas e nada foi feito, nem sequer receberam indenização. A empresa apenas decretou falência e tudo ficou na impunidade. Sua mãe já teve mais sorte e conseguiu se aposentar, no entanto o dinheiro mal dava para ela comprar sua medicação. Assim, com pai e mãe incapacitados, o jovem Nicholas tomou toda a responsabilidade para si de sustentar a casa. Ele acordava às 3 horas da manhã e começava a trabalhar no campo e todo dia ia na feira vender suas frutas e verduras que plantava. Com o tempo que sobrava o rapaz trabalhava de ajudante de pedreiro quando era chamado. Ele não recusava nada, pois precisava conseguir o pão de cada dia para seu pai e sua mãe. Infelizmente todo esse trabalho ainda não era o suficiente para pagar as contas de casa, comprar comida e comprar os remédios de sua mãe. Nicholas ficava preocupado e mal conseguia dormir de noite com seus problemas lhe rondando como fantasmas. A todo momento ele pensava em como conseguir mais dinheiro para poder melhorar sua situação. Nicholas morava em um campo bastante aberto e praticamente não havia casas próximas, devido a isso ele tinha que andar bastante para poder chegar na área urbana e poder fazer compras para casa. Depois de uma boa caminhada ele chegou na cidade e viu um panfleto que noticiava a contratação de pessoas para trabalhar na construção de um shopping ali perto. O jovem Nicholas ficou animado, pois ele tinha experiência na área, mas o que mais lhe animou foi o salário que, apesar de não ser muito, lhe ajudaria bastante. Ele foi até a agência de empregos que estava contratando e se candidatou. Alguns dias passaram e Nicholas foi chamado. Foi uma felicidade, mesmo sendo um emprego temporário. O rapaz acordava cedo todo dia e era bastante responsável no seu dever, só que isso atraiu olhares de pessoas que não gostaram. Alguns colegas de trabalho achavam que Nicholas estava querendo se exibir e se mostrar um funcionário perfeito, mas não era esse o caso. Ele queria apenas ter certeza que não perderia esse emprego, pois ele era o seu ganha-pão. Alguns dias passaram e Nicholas mais uma vez estava indo para o trabalho. Ele caminhava no meio do campo ainda de madrugada para poder chegar cedo no trabalho. Enquanto andava pelo campo, que era iluminado apenas pela luz da lua e das estrelas, o jovem rapaz viu uma figura estranha ao longe parada. O que é aquilo? O jovem pensou. De repente ele viu que era uma pessoa se movendo de forma bastante devagar. Ele ficou com medo e curioso ao mesmo tempo. Como pode alguém estar aqui a essa hora? Não tem casas perto. Ele ficou intrigado e se perguntando. Depois de deixar o medo de lado, ele foi em direção a essa pessoa. Chegando mais perto ele viu que era um senhor idoso. Ele estava bem vestido, mas estava olhando para o vazio com um olhar de preocupação. Olá, o senhor está bem? Você precisa de ajuda? Perguntou Nicholas. Eu saí de casa agora há pouco, eu estava brincando com a minha netinha de 5 anos, mas não sei como vim parar aqui, o senhor falou. Qual o seu nome? Perguntou Nicholas. Meu nome é Fábio, falou um senhor com um ar de confusão e incerteza do próprio nome. Nicholas olhou para os pés do senhor e viu que ele estava descalço, além disso seus pés pareciam feridos, ele devia estar andando há um bom tempo. Quando Nicholas chegou mais perto, o senhor Fábio deu sinais que estava perto de desmaiar. O jovem pegou o idoso nos braços e o levou para casa. Em casa o pai e mãe de Nicholas ficaram surpresos, e embora a mãe dele não tenha gostado de ele trazer um estranho para casa, mesmo em necessidade, ela também tentou ajudar o idoso.
Por ser um local distante, o serviço de celular muitas vezes não funcionava e justo quando ele precisava não estava funcionando. Nicholas ficou mais Fábio até que ele melhorasse. O senhor na verdade estava fraco, pois estava com fome e bastante sede. Após algumas horas ele melhorou. Nicholas tentava descobrir de onde ele era, mas o idoso estava bastante confuso. Ele falava apenas que estava brincando com a sua neta de 5 anos de idade e não lembrava de mais nada. Junto com ele havia uma caixa de remédios que não tinha rótulo e por isso Nicholas não ousou dar a ele. Quando ele percebeu, já estava próximo de ele bater o ponto no trabalho e ainda não tinha saído de casa. Nicholas ficou desesperado e pediu que seu pai e sua mãe cuidassem de Fábio. Ele saiu correndo o mais rápido que pôde, no entanto o trabalho dele era muito longe e ele não conseguiria chegar a tempo e nem correr até seu destino sem parar. Nicholas corria e parava para descansar, mas mesmo assim ele chegou 4 horas atrasado. Vários funcionários o olharam quando ele chegou. Nicholas se perguntava o porquê daquilo, já que quase todo dia alguém chegava atrasado e isso não acontecia. Para sua surpresa, ele foi chamado para a gerência, onde encontrou seu chefe bastante irritado. Perdemos um dia inteiro de trabalho porque ninguém conseguiu trabalhar devido à sua irresponsabilidade de não chegar cedo e trazer a chave. Tivemos que chamar um chaveiro para poder abrir a porta onde estava o material de segurança dos funcionários, falou seu chefe. Nicholas não estava entendendo nada, ele não era responsável pela chave onde os equipamentos de segurança ficavam. Momentos depois, seu chefe o levou ao seu armário e pediu que ele abrisse. Dentro estava a chave da sala onde ficavam os equipamentos. Nicholas olhou para seus colegas de trabalho e finalmente entendeu. O responsável pela chave não era ele, sim uma das pessoas que não gostava dele. Ele e outras pessoas se juntaram e colocaram a chave dentro do armário dele por uma fresta que tinha, quando perceberam que ele se atrasaria. Assim todos se uniram para culpar ele e Nicholas não tinha como provar o contrário. Mesmo sendo inocente, ele foi demitido por justa causa. Nicholas saiu arrasado do trabalho e voltou novamente a pé para casa. Ao chegar em casa, Nicholas deu a triste notícia da perda do seu emprego. Seu pai consolou o filho, porém sua mãe ficou bastante irritada, mas não com o que fizeram ao seu filho. Você sempre foi uma pessoa muito boa e sempre se deu mal porque quis ajudar os outros, sua mãe falou. Não era a primeira vez que Nicholas se prejudicava por ajudar alguém, no entanto ele tinha um coração enorme e não conseguia deixar de ter empatia pelos outros. Dias passaram e Nicholas teve que voltar a trabalhar no campo e vender o que plantava. A situação financeira dele piorou, ainda mais agora que Fábio estava na casa dele. Ele chamou a polícia, que estranhamente não fez nada. Eles disseram que não tinham registro daquele senhor em lugar algum e simplesmente foram embora. Nicholas não podia deixar Fábio na rua, então ele acolheu o senhor em sua casa. Com uma pessoa a mais, sua situação estava cada vez pior. Um amigo disse para Nicholas colocar uma foto de Fábio em algum site de desaparecidos. Ele seguiu a ideia de seu amigo, mas não tinha muitas esperanças de alguém o encontrar. No entanto, algumas semanas depois uma mulher entrou em contato com ele. A mulher pediu o endereço de Nicholas para poder ver pessoalmente Fábio. Sua mãe ficou irritada. Ela disse: "Como você pode dar nosso endereço para uma estranha? Meu filho, você tem que deixar de ser bondoso. Essa mulher ou quem quer que seja pode lhe fazer mal." Mesmo assim, ele queria poder ajudar o pobre idoso a encontrar sua família e não pensava muito nas consequências. No dia seguinte, Nicholas estava com Fábio do lado de fora andando pelo campo quando ao longe uma moça muito bonita se aproximava. Quando ela chegou mais próximo e pôde ver melhor o rosto de Fábio, ela saiu correndo em sua direção e o abraçou com muita força. "Vô, eu estava com tanta saudade." Tanto Fábio quanto Nicholas estavam confusos, pois Fábio disse que sua neta tinha apenas 5 anos, mas a mulher na frente dele tinha 20 anos. Ela se chamava Eduarda e era neta de Fábio. Ela tentou conversar com seu avô, porém Fábio estava muito confuso e não tinha a menor ideia que ela era. Ele lembrava da sua neta sendo uma garota pequena e não uma mulher feita. Pouco tempo depois todos ouviram um barulho vindo do céu. Era um helicóptero que passou por cima deles e pousou em uma área plana perto da casa de Nicholas. De dentro dele saiu um homem de terno e gravata e andou em direção a Fábio. "Pai, há quanto tempo?" o homem interno falou.
Nicolas ficou surpreso com o que estava acontecendo, ele não podia imaginar que Fábio era tão importante. Eduarda olhou para o homem e falou: pai, como você soube que nós estávamos aqui? Eu tenho os meus contatos, filha, o homem falou. Eduarda fez uma expressão de fúria, mas parecia se conter. Vamos, pai, você deve voltar para casa. Fábio e o seu filho, Estevão, andaram até o helicóptero que os tirou de lá imediatamente. Fábio ainda parecia mais confuso do que antes e olhava para Eduarda e Nicolas enquanto partia. Eduarda não foi com eles e ficou lá parada com um olhar de preocupação. Algo ruim vai acontecer de novo, disse Eduarda em voz baixa, mas Nicolas conseguiu ouvir. Ele vai ficar bem? Perguntou o rapaz para a moça. Não sei, disse ela. Eduarda perguntou como ele encontrou seu avô e depois de explicar tudo ela disse que ficou mais claro para ela. Então ela começou a contar quem era Fábio. Fábio era um rico empresário. Porém anos atrás ele começou a demonstrar sinais de demência e esquecimento. Um dia Eduarda chegou em casa e não encontrou o avô. As horas passaram e nada de ele aparecer. Ela estava preocupada e clamava por ajuda, mas seu pai Estevão, filho de Fábio, parecia não se importar com o desaparecimento do pai. Os dias passaram e Eduarda fazia de tudo para encontrar o avô. Por outro lado, seu pai parecia mais alegre do que nunca, tudo que era de Fábio passou a ser dele e o homem nem ao menos se importava com o paradeiro de seu genitor. Dias se transformaram em meses e meses em anos. Havia passado 6 anos desde o seu desaparecimento. Eduarda não morava mais com o pai, na verdade ela não tinha nem contato com ele. Ela saiu de casa apenas com a roupa do corpo e um pouco de dinheiro para começar uma nova vida. Ela conseguiu um trabalho em uma escola onde trabalhava como professora de inglês. Ela sentia que seu pai tinha algo com o sumiço de Fábio, mas não podia provar. Estevão se importava apenas com o dinheiro e mais nada. O desaparecimento do seu pai lhe trouxe apenas felicidade e a desconfiança de sua filha e seu afastamento dele não faziam diferença para ele enquanto o dinheiro estivesse ao seu lado. Eduarda pediu que Nicolas lhe contasse cada detalhe de quando encontrou seu avô. A moça disse que ele deveria estar em algum lugar próximo. Nicolas então mostrou os remédios que vieram com Fábio. Eduarda conhecia aquele medicamento, Fábio já tomava ele antes de sumir de casa. Eles eram calmantes fortes que seu pai usava para deixar seu avô o dia todo deitado na cama sem reação. Juntando as peças, a moça perguntou se havia algum asilo por perto. Nicolas disse que havia um, mas não ficava próximo. Ela o chamou para ir com ele até o local, os dois andaram um pouco e chegaram até o carro da moça. Eles dirigiram até o asilo e entraram. Eduarda perguntou se havia registro de algum senhor chamado Fábio no local, mas ela disse que não poderia dar essa informação para estranhos, apenas para parentes de residentes. Eles estavam sem pista e no completo escuro, mas ao sair do asilo, Eduarda viu um homem que não via há muito tempo. Quando Fábio começou a demonstrar algum sinal que sua mente não estava boa, ele mesmo contratou uma pessoa para ficar com ele. Porém agora essa mesma pessoa estava trabalhando ali. Era muita coincidência. Eduarda e Nicolas queriam poder ajudar Fábio, mas não sabiam como. Eduarda deixou Nicolas em sua casa e disse que iria visitar seu avô para poder cuidar dele. Nicolas e Eduarda mantiveram contato e ela passava para ele a situação do idoso. Seu pai mantinha o velho senhor praticamente sedado o tempo todo, ela queria poder fazer algo, mas seu pai tinha muita influência e dinheiro, então nem a polícia conseguiu ajudar nessa situação. Algum tempo depois ela teve uma ideia, mas precisaria da ajuda de Nicolas. Os dois foram até Estevão em sua mansão e lhe colocaram contra a parede. Eduarda não tinha provas de que seu pai fez algo contra seu avô, mas fingiria que tinha para conseguir tirar ele de lá. Eles tinham a suposição de que Estevão pagou o mesmo cuidador do asilo para manter Fábio preso lá. Eles falariam isso para ele e que tinham documentos provando, se fosse verdade ele cairia na armadilha. Os dois ficaram cara a cara com ele e disseram tudo o que encontraram e para sua surpresa, Estevão não negou nada. Ele mesmo contou tudo. Quando seu pai começou a dar sinais de falta de memória, ele usou essa oportunidade para se livrar dele e ficar com as empresas e todo o dinheiro.
Ele pagou ao homem que cuidava de Fábio para levá-lo para uma cidade mais distante e deixá-lo em um local que ele não saísse. O homem trabalhava em um asilo que ficava próximo à casa de Nicolas. Por 6 anos Fábio ficou lá e com o tempo esqueceu até de quem ele era. Porém um dia o senhor conseguiu escapar e vagou por horas até que Nicolas o encontrou. Eu sei que vocês não têm provas, mas eu não me importo, podem levar ele, eu não quero ver ele aqui, não preciso esconder ele, pois já tenho poder o suficiente para me manter impune, falou Estevão. O levem e saiam logo daqui. Nicolas e Eduarda tiraram Fábio de lá. Fábio passou a morar na casa de sua neta e, embora sua memória não fosse como antes, ele passou a conseguir lembrar de algumas coisas e a reconhecer ela como sua neta. Nicolas sempre visitava os dois, essa proximidade fez nascer um romance entre Eduarda e Nicolas. O jovem casal um dia estava passeando de carro quando passaram em frente ao shopping que estava sendo construído. A construção estava embargada. Eduarda então falou: a empresa que estava construindo esse shopping é a empresa do meu pai, o que será que aconteceu? De lá eles foram no escritório de Estevão. O local estava vazio e o prédio estava para alugar. Porém nos noticiários que eles souberam a verdade. A empresa havia falido e todos os bens de Estevão foram penhorados para pagar possíveis calotes. Eduarda foi atrás do pai, mas não conseguiu encontrar. Mas essa era a intenção de Estevão, ele morava em uma casa de apenas um cômodo e fritava hambúrgueres em uma lanchonete. Embora fosse um emprego digno, para um homem que uma vez teve o mundo aos seus pés, era algo que lhe causava vergonha. Ele não queria que ninguém soubesse do seu paradeiro. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.